aí galera do programa Se Liga Jovem, nós estamos aqui no Senac Bistrô Cacique Chá, no mesmo local do programa passado, e eu achei por bem, certo, pelo mesmo tema, homossexualidade, então nós vamos continuar aqui, só que nós estamos no auditório. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o auditório e como é que você faz para você chegar a agendar e estar aqui fazendo seu evento, fazendo algo bacana, beleza? E hoje teremos no programa o pastor Gerson Amorim, certo? Teremos também o ator Jorge Sil, conhecido como Xuxa, certo? Não é Xuxa só para baixinhos, agora ele está aqui falando só sobre adultos, certo? E também temos o advogado Felipe Torres, que nós vamos falar sobre esse tema homossexualidade, saber a opinião dele, dando continuidade ao programa do mês passado. Beleza? Se liga, jovem! Galera, voltando, eu quero dizer a vocês que no programa passado nós tivemos várias porradas via redes sociais, e uma delas tinham falado que eu trouxe mais homossexuais do que pessoas representando a palavra de Deus, né? Só ver só uma pastora, mas isso não foi culpa minha, foi pelo convite que eu fiz e não compareceram. A mesma coisa aconteceu nesse, convidei vários pastores, várias pessoas que representam a liderança da igreja, eles não compareceram, certo? Então nós vamos debater o mesmo tema com essas pessoas bacanas aqui que estão presentes, beleza? Então eu quero dizer a vocês que muito obrigado pela presença de vocês, certo? De cada um de vocês, a coragem de estar aqui no programa. Mas eu quero saber de você, pastor Gerson Amorim, sobre o seguinte. O pastor Gerson Amorim, vocês vão saber um pouco a história dele, e ele hoje, ele não está mais exercendo a função como pastor devido à orientação sexual dele, a condição sexual dele. Aí eu queria saber que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo sobre um pouco essa transição. Boa tarde a todos. É muito complicado falar sobre homossexualismo quando se trata a espiritualidade também, a parte que diz respeito à igreja protestante. É claro que, na minha opinião, a igreja protestante, ela defende com certeza a palavra fielmente, embora ela não tenha, para mim, suporte para poder agrupar, né, acolher o homossexualismo. É claro que é muito fácil pegar o tema homossexual e até tirar vantagem sobre isso. Mas na realidade não funciona assim. Existem muitas pessoas que entram dentro da igreja, tanto mulheres e homens, que têm a sua orientação sexual desde criança, como eu tive a minha, não entendi o que era, e por não aceitar, parou numa igreja evangélica. E eu acredito que não seja tão certo como a igreja propõe que o homossexual se case, a mulher que é homossexual se case, ou quem tem a prostituta se case. O casamento não é uma realidade do homossexualismo. Eu acredito que a igreja evangélica tinha que se preparar muito mais, tinha que receber muito mais e ter uma estrutura maior para poder entender a cabeça daquelas pessoas que são homossexuais. Beleza, mas eu queria saber de você, dando continuidade aqui, sobre a mudança que houve na sua vida. Você tem 2 filhos, não é isso? E já foi casado, obviamente. E eu queria saber essa transição, como é que foi? Como é que aconteceu? Assustou um pouco a família, não aceitou, não aceitou? Bom, na realidade, os pais nunca se enganam, né? Eu tive, claro que eu tive, assim, eu não aceitava o homossexualismo, fui parar na igreja evangélica e o conselho foi: se case, tudo vai dar certo. Tudo bem, me casei, tive um casamento um pouco conturbado pelos problemas conjugais, né? Tive vários problemas, e o que terminou meu casamento não foi a questão homossexualismo, não foi da homossexualidade. A questão foi os problemas que eu tive, que realmente eu acredito que o nosso país é um país que se casa de forma muito errada, né? Eu acredito, eu vou até ser bem explícito aqui, geralmente o cara casa porque ela é gostosa, ou ela casa porque o cara é gostoso. Ou o homossexual, porque eu acho que o homossexualismo tá certo. O homossexual ganhou seu espaço no país, no Brasil. Legal, beleza, mas eu acredito que precisa de uma doutrina, porque eu acredito que há muita promiscuidade, até porque o homossexual não poderia se assumir antigamente. E isso trazia o quê? Uma prostituição. Por quê? Porque ele não tinha como firmar um relacionamento com ninguém. Eu acredito que a gente tem que bater muito na tese da fidelidade, né? É fato que pode ser feliz. Mesmo a pessoa sendo homossexual tem que manter. E isso, para isso requer um trabalho, não é uma imposição. Não adianta chegar assim: Daniel, você precisa ser fiel. Não. Daniel, por que você precisa ser fiel? Olha, nós temos essas questões, nós representamos, que seja a classe homossexual, nós temos que ter uma boa conduta, tem que saber escolher bem a pessoa,
com certeza, né? Para que você possa ter uma vida legal com ela, né? Eu acredito que, como a Bíblia diz para o casal heterossexual, que jamais o homem pode se apartar da sua mulher, quer dizer, deixar, ou tem uma cobrança de que um tem que ser para o outro, servir o outro, digo sexualmente, que é isso que a palavra diz em Coríntios, né? Eu acho que o homossexualismo precisa de uma doutrina, né? Precisa de uma doutrina para ter uma fidelidade maior, para ter uma representação maior no nosso país. Eu acho que a gente precisa ser exemplo, né? E dar exemplo, né? Nós não queremos uma família? Todo mundo quer constituir uma família, todo mundo quer ter um relacionamento sólido. Mas será que trabalha para isso? Né? Faz por onde também, será né? que faz por onde? Né? Será que a pessoa que está ao seu lado também não faça por onde? Eles têm, o Evangelho tem o costume de dizer que numa separação 50% de cada. Eu discordo. Às vezes 80% é de um, que é a ação, e a reação, né? Seja aí os 20%, né? Então, na realidade, precisa muito se pensar sobre isso, bater na tecla de fidelidade. E aí foi onde aconteceu os problemas conjugais, eu me separei. E hoje eu assumi a minha homossexualidade sem medo e vergonha nenhuma. Claro que eu trabalho no meio de pessoas que jamais vão entender isso, mas eu prefiro viver realmente de uma forma mais confortável, me sinta bem. Eu estou aqui também com quem? Com o ator Jorge Sil, conhecido como Xuxa. Depois eu vou contar uma história que eu queria ser Paquita, vamos ver se ele me aceita. Mas e aí, como é que você tá? Tá bem? Tô que bem, bom sua presença aqui, viu? Uma Obrigada. maior dificuldade, mas consegui. Eu quero dizer a vocês que estão nos assistindo que não veio descendo na nave, certo? Queria, né? Quem sabe? Queria, né? Quem sabe um dia. Então, eu queria saber de você, que a turma também quer saber. Eu falei Jorge Sil, mas se a gente observar, não vê Jorge Sil. A gente vê uma mulher, certo? Então, eu não tenho isso como dificuldade, né? Isso pra mim não atrapalha em nada. Existe uma coisa que nasci Jorge Luiz, né? Adquiri esse nome por ser das artes, então a gente tem que ter esse nome artístico. Então eu defini como Jorge Sil Andrade. Sou de Salvador, sou natural de Salvador e quando eu vim morar aqui no estado, que eu fui morar diretamente em Laranjeiras, que era onde o curso de teatro era presente, e aí eu fui batizado com esse apelido carinhoso, certo? Por alguns jovens da cidade, de Xuxa. Porque eles diziam que não combinava o nome Jorge comigo, né? Aí eu dizia, não combina, tem alguma coisa estranha. Aí meu cabelo era muito maior que esse que eu tenho. Pense, e aí eu falei, então, eu sou Xuxa, rainha dos baixinhos. Aí pronto, pegou, vai ser isso. Conheceram um pouquinho, né? Xuxa, o pastor Gerson, então nós vamos fazer algumas perguntas pessoais para eles, mas só daqui a pouco, beleza? Então vamos voltar aqui, estamos aqui também com o Felipe Torres. Muito obrigado pela sua presença. E pode dar um alô pra galera aí. Obrigado pelo convite, boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bacana, é isso. Nós falamos com o pastor e também com Xuxa sobre discriminação. Você ser advogado, você já pegou alguma situação aqui no estado relacionada à discriminação, assim, porque hoje em dia as pessoas chamam viadinho, ou então alguma coisa assim, de chacotas. E eu queria saber se esse tipo de chacota tem o poder de levar a uma ação judicial. Sim, eu já tive alguns casos de clientes que foram até o escritório em busca de uma reparação, no caso. Uma reparação civil, né, por enquanto, e não criminal, já que o projeto de lei da criminalização da homofobia ainda está correndo, no caso, ainda não foi aprovado. Então essa reparação civil, ela está diretamente ligada na Constituição, nos direitos fundamentais da pessoa, que, como a maioria das pessoas, dos leigos e das pessoas que militam, sabem que todos somos iguais perante a lei. Então, essa é a base de todo o processo, de toda a situação dos homossexuais, do público LGBT, no caso, no judiciário. Entendi. É possível uma reparação ou até mesmo uma implicação criminal, no caso. Entendi. Então eu queria trazer para o pastor Gerson Amorim. Eu queria saber de você como é que hoje você não exerce a função de pastor,
certo? Exato, hoje eu não Não exerço. exerce. Mas você Isso. não exerce por quê? O segmento da igreja que eu dirigia é um segmento onde que tem base bíblica, é claro. Em Levítico diz que é abominável ao Senhor o ato de homem com homem. Eu acredito em muitas coisas, sabe? Por exemplo, eu acredito que Deus determinou aquilo naquele momento, até porque Deus conhecia o coração do homem, a promiscuidade do coração do homem. Então Deus não quer ninguém promíscuo. Não é só homossexual, não. Porque nós temos muito caso de mulheres, mas é melhor pegar o nome homossexual, levar na mídia e ter destaque, né, em cima dos homossexuais. Porque se fosse Uma prostituta ou não teria tanto uma destaque. fofoqueira, porque biblicamente fofoqueira também não é do reino dos céus. Então eles pegam esses temas para poder se sobressair. Eu não vou falar o nome de pastores que eu conheço, pastores de grandes igrejas de São Paulo, que caíram há pouco tempo de uma imensa igreja, um poder muito grande no bairro do Bom Retiro. Caiu com a menina, simplesmente deixou da mulher e casou, mas não repercutiu. Por quê? Porque isso não vai levar poderes aquisitivos ou mídia para quem comentar. Mas o pastor que virou homossexual, que acha que vira homossexual, isso já é um tema que eles vão, né, se sobressair em relação a isso. Vai gerar, né? Eu tenho um pensamento seguinte: põe um casal hétero em uma ilha e põe um casal homossexual em uma ilha. Beleza, na Vai tese. fazer uma rave. Na tese, claro que na tese de explicação, claro que eles vão dizer, daqui a 100 anos aquele casal de homossexual morreu e a ilha está vazia. Perfeito, tudo bem. Mas aquela ilha que tinha um casal hétero, ali se multiplicou. Mas se multiplicou a maldade, a falsidade, a homossexualidade. Então, na realidade, não basta criticar, não basta fazer acepção à igreja protestante. Ela tem que cuidar, ela tem que tratar. Eu acho que a igreja protestante hoje, tradicional, tem que ser inclusiva. Se ela não for, sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir igrejas, inclusive acabou. E aí nós vamos estar cuidando de uma forma mais centrada, né? Xuxa, eu queria saber de você o seguinte: ele falou sobre igreja inclusiva, certo? E igreja inclusiva, obviamente, você creio que sabe o que é, se não assiste o próximo programa, não, brincadeira. Mas eu queria saber que você me comentou um assunto por cima, que você foi discriminado dentro de uma igreja. Eu queria que você relatasse, certo? E pode gesticular assim, e também falasse, eu quero, depois dessa, queria que você respondesse se você iria em uma igreja inclusiva. Na verdade, não foi uma discriminação direta, né? Eu não fui expulso da igreja. Fui nesse dia para essa igreja e aí eu tava bem como referência a Cristiane Torlone, né? Aquela elegância, aquela roupa toda, né? Até porque era Natal. E aí, assim que eu entrei na igreja, foi aquele estranhamento total, né? As pessoas tiraram o foco do padre para prestarem atenção em mim. E aí eu disfarcei, e aí eu vi uma escada ao lado, e aí eu fiz assim, se eu tô sendo estranho aqui embaixo, bora ser estranho lá em cima. Nesse mesmo dia eu não gostei do sermão do padre, porque foi, enfim, vieram muitas coisas à tona. Outras coisas não existem também. Gay não existe, nem Papai Noel, né? Entendi. E aí, porque a gente acaba abrindo a mente e sendo à frente do pensamento, mas é a cultura dele, né? Vamos supor a cultura, mas é a doutrina, né? A doutrina dele. E aí, sobre uma igreja inclusiva, às vezes eu fico pensando, se faz uma igreja inclusiva, se a gente não pode entrar em uma igreja normal. Tradicional. Aí a gente vai para a igreja inclusiva. É como se fosse o paliativo. Mas fica parecendo também que é algo preconceituoso, sabe? Porque eu vou ter que criar essa igreja para esse público. Mas não seria melhor... Eu não vou ser aceito em outra. Mas não seria melhor você... Assim, não seria melhor não. Estou esperando assim. Se a gente colocar na balança a discriminação que vai sofrer numa tradicional e o seu pensamento, que eu também concordo, de entrar em uma igreja inclusiva, como é que fica esse... Exclusiva seria um preconceito. Não, inclusiva não. E não, mas que nem ele falou, seria um preconceito? Não. É inclusiva, não é exclusiva. Exclusiva seria um preconceito. Exclusivo para o público homossexual. E não é assim. É inclusiva.
Então não pode se ver como um preconceito. É importante, a igreja é importante nesse sentido de dar um senso de comunidade para a pessoa, que o que você falou que é interessante, de fazer uma família, de fazer uma coisa, a pessoa se sente incluída, mas ela tem que ver nesse sentido. Eu não vou dizer que sim nem que não. Que entraria em uma igreja hoje tradicional. A inclusiva, com certeza, eu acho que eu iria assistir um culto, enfim, a depender e assistir, mas que eu estaria presente na religião não, porque eu tenho um outro pensamento e eu tenho uma outra religião que eu pretendo seguir. E aí, galera, quero passar uma ideia para vocês, ou o seguinte: no mês passado nós temos 2 programas com esse mesmo tema, homossexualidade, certo? E um queridão aí chamado Felipe Gonzaga, gosto muito de você, só que não. Mas então, gosto muito, valeu. Então a ideia é o seguinte: ele comentou comigo que deveria trazer mais pessoas que foram regeneradas pelo poder de Deus, que hoje são consideradas ex-gays, que na igreja dele tem alguns, ou vários, ou todos. Brincadeira. Então eu quero trazer essa pergunta aos nossos entrevistados sobre se existe ex-gay, como é a visão de vocês, dê a opinião de vocês sobre isso. Manda aí a bomba. Na realidade, não se pode usar o termo ex-gay, né? A pessoa que tem a fisiologia, né? Que tem a tendência da homossexualidade, ele pode talvez ter o controle disso, ele possa viver bem com uma mulher, né? Mas acontece que ele sabe que ele tem, não digo deficiência, mas ele tem aquela tendência, aquela aptidão, aquele interesse. Podia ser, não. Não, pode sim entrar numa igreja e como eu falei, né, a sua fisiologia, conviver muito bem com a mulher, né? Mas é claro que talvez isso não dure por muito tempo. Por isso que tem esse conflito de ex-gay na igreja. Porque por um tempo consegue se manter, mas depois sente uma necessidade, uma falta, e é onde a igreja dá aquela condenação. Tipo, olha, você caiu, ou você voltou à lama, ou os termos usados, né? Você voltou ao vômito. Então a pessoa já toma aquele susto e fala, então tá bom, já que eu tô no vômito, eu vou ficar nele. E entendeu? Sai da igreja, etc. E sai da igreja e segue. Então depende muito de cada um. Mas eu vou fazer assim, eu vou pedir pra Xuxa dar a opinião, depois eu volto pra outra pergunta e também o Felipe. Manda aí, Xuxa, qual é a sua? Meu Deus do céu. É porque quando eu ouço essa palavra ex-gay, eu sou uma pessoa que eu defendo muito, sabe? Eu sou muito defensora da classe. A pessoa chegar ao ponto de dizer que é ex-gay, dá-se entender que tomou a tal cura gay, que explodiu aí recentemente. Não, recentemente não, tem um tempinho já, né? Que todo mundo viu que era uma coisa banal, que era mesmo. Mas eu acho que eu sou contra a essa questão de dizer que é ex-gay. Mas eu também acredito em todas as formas de amor. Então, se ele viveu um momento homoafetivo por muito tempo e de uma hora para outra ele se sentiu atraído por uma mulher, né? E ele tá afim de levar isso em diante, bom, leve. Por mais que eu não goste, por mais que eu ache errado, por mais que eu tenha, talvez, os meus preconceitos, né? Porque todo mundo acaba tendo preconceitos por qualquer coisa. Mas, eu creio que seja por amor, ou por gostar de outra pessoa, mas que a pessoa deixa de ser gay é um pouco complicado, porque a gente se entende por gay desde muito novo. A gente só não entende o que está acontecendo no nosso corpo, até chegar o amadurecimento mental da gente, sabe? E aí, é isso, mas que eu acredito, não acredito não. E aí, Felipe, fala aí. Manda a sua opinião. Também é de liberdade pessoal da pessoa. Então, se ela tá querendo dizer isso, pra mim, eu não concordo, mas ela também pode fazer o que ela quiser. E é principalmente que o pastor disse, principalmente, de respeito à família, no caso. O que a maioria que acontece com muitas dessas pessoas é que elas vivem uma vida falsa, uma vida dupla. E isso não é justo nem com a família, com os possíveis filhos, com a mulher,
Pra mim... Com os congregados, a pessoa... com a própria... Ela não tá sendo religião, verdadeira né? com ela mesma. Se ela quer seguir outro passo, como o Xuxa disse, como o pastor disse, ela siga e pode ter, sim, eu não me recuso, eu acho que o ser humano não é tão limitado que só pode ter um gosto por uma coisa, sem problema. Ele pode ter uma relação de carinho, pode criar uma família sem nenhum problema. O meu problema seria a hipocrisia e o problema que ele poderia causar para a família e para... Então aí tá a resposta aí para você, meu querido Felipe, e também para todos vocês aí que estão assistindo o programa Se Liga Jovem. Beleza? Ok? Agora, galera, nós vamos dar uma pausa aqui, certo? E vai vir uma prova aqui, uma prova pegando fogo para eles, né, os nossos convidados. Próxima quinzena tem a continuação desse programa, beleza? Tem várias perguntas, pancada aí. Fica ligado. Se liga, jovem. Galera, a prova é o seguinte, a prova é um prato quente, certo? Dedo no prato, quente, certo? Então, eu vou fazer uma pergunta, eles vão ter que completar o ano. Eles completando o ano, eles tiram o dedo, certo? Se não completar o ano, eles vão continuar com o dedo quente, no prato quente, beleza? Entenderam? Então, bora assistir aqui, beleza? Valendo? Mão aí no microfone aí. Então, a primeira pergunta é o seguinte, não, é no meio, no centro. Clara Nunes, a cantora Clara Nunes, ela morreu no ano de 1900 e... Dedo no prato. Bora, dedo no prato. Dedo, encosta o dedo. 83. Acertou, 83, tira. Segunda pergunta. Não foi calor. Bora, mas tá pro dedo, viu? Tem que encostar o dedo. Valendo. O primeiro culto inclusivo, certo? Foi realizado em 6 de outubro de 1900 e... Dedo no prato. Dedo no prato. 99. Bora, bora. 1900 e? 98. Menos. Culto inclusivo? 93. Menos. 91. Menos. 90. 90. 90. Menos. Bota o dedo, encosta o dedo. 1985. 1985. Menos. 1982. Menos. 1980. Menos. 1970. Menos. 1960. Mais. 1965. Mais. O dedo. 1968. Ah, é 68. Não, tem que encostar os dois dedos. Xuxa, o dedo. Dá certo, bom? Próxima pergunta. Próxima pergunta, bora. Valendo. O show, encostem os dedos, viu? Senão não vale, viu, galera? Não, agora não, só quando eu falar, levanta. O show da Xuxa estreou na Globo, certo? Em 1989. Menos. 85. Mais. 86. Acertou. Valendo. A Xuxa não sabe. Beleza. Então vamos embora. Preparem os dedos aí. Preparem os dedos. Certo? De acordo com a Associação Americana de Psicologia, certo? Deixou de ser doença e perversão. E por isso temos hoje, perdeu o termo homossexualismo para ser homossexualidade no ano de 1900 e... Dedo. Foi 1960. 60. Mais.
1990. Menos. 1980. Menos. 1979. Menos. Mais. Mi- Lógico. 19... Mais. 1971. Mais. 1972. Mais. 75. Beleza, vamos embora. Então vamos para o seguinte. A pergunta é o seguinte, preparar no centro, viu, Xuxa? Não pode desdobrar não. Próxima pergunta. Qual foi o ano que nasceu o cantor Ney Matogrosso? 1º de agosto de 1900 e... 44. Mais. Menos, perdão. 50. 35. Mais. Dedo. 1939. Mais. 1943. Menos. 42. Menos. 1941. 41. Tá cá. Galera, eu vou dar uma pausa aqui, como eu falei. Vamos ter a continuação do programa e vamos voltar também com essa prova de novo do prato, certo? Fica ligado, se liga, jovem. Valeu!